Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai retomar os estudos de inglês, né, da língua inglesa. E como a gente já havia enunciado nos vídeos anteriores, o estudo da língua, a linguagem, ela nada mais é do que a instalação de sensibilidade de reação. A gente precisa de desespelhar reações que a gente sente. Ao todo tempo a gente está sentindo. Só que para sedar o sentimento a gente precisa de instalar uma contração de sentimento e fortalecer essa contração para que ela se torne manual. Então a gente instala um manual, um aparelho de manual ou de manter a descontração mesmo com a sensibilidade ativa. E aí o que acontece? Nosso organismo ele tem espaço para isso, porque ele se divide em função dessa adequação de sentidos, uma vez que a gente tem infinitos tipos de sentidos para dividir. E a nossa placa de sentimento que a gente instala é na placa muscular, né? A gente tem os músculos e a gente tem muito músculo mesmo, e não só tem, mas a gente repõe esse músculo. E aí essa que é a chave da atualização dos acordos que a gente faz, né? Toca aqui. E aí a gente faz um acordo de sentidos, né? E aí o que acontece? Nessas musculaturas existem várias entradas para poder repercutir elementos químicos nessas musculaturas. E a linguagem é a mesma coisa. A linguagem ela desacentua sentido de foco para nosso organismo subverter a adequação química, a adequação muscular, para descontracionar-se em função desse foco. Então a gente instala sensibilidade por nos organizarmos em função desse status de língua, de sentimentos. Até por isso a gente tem ouvidos, e na natureza os animais eles percutem o ouvido, eles assentem o ouvido, porque qualquer denúncia de som estranho é algo a se preocupar, é um medo que desenvolve a espécie para procurar melhores defesas no organismo, melhores estratégias de defesa. E ao mesmo tempo o nosso organismo desenvolve esse elo, né? Essa é a luz som, né? A gente tem um elo com som de montar, de produzir defesas. Muitos de nós somos enganados a produzir defesas em funções de vários sons locomotores, né? Sons de motores, né? Porque os sons eles se espalham quando eles saem da fonte, eles são igual radiação, só que são radiações mecânicas, são radiações que dizem vento forte às partículas de água que estão na atmosfera. Dito isso, eu vou apresentar para vocês, né, essa resolução ótica de músculo e placa orgânica de instalação, e depois a gente parte para o estudo de mais um artigo em inglês que vai nos cooperar nessa instalação de sentidos. Bom,
Então hoje a gente vai estudar other e another. São diferenças, as suas diferenças em alguns contextos. Mas antes eu gostaria de apresentar para vocês essa analogia que a gente está fazendo, porque a gente está precisando de entender que nós vamos instalar contrações para esses tipos de sons, né? Que a gente vai levar a música a partir dessa instalação de contração no nosso organismo. Então essa placa de contimento desses versos diferentes do nosso idioma, desses versos português, vão recepcioná-los com mais emoção, com mais amortecimento, lógico. E aí nesse amortecimento a gente vai encontrar reação, e a reação vai ser um encontro da transdução colinérgica e sináptica, né? Então veja só, eu separei aqui alguns exemplos de placas. E placas, elas têm um sentido lógico, né? Elas têm um sentido de armazenar informações e transmiti-las, dependendo da localização em que elas se encontram. Então, placas têm esse efeito. E os músculos, a gente consegue instalar essas placas nos nossos músculos e elas podem gerar esse tipo de efeito, né? Efeito de comando, efeito de recepção, efeito de sinal, né? E aí isso vai nos desaformar em função da informação que a gente está para captar. Porque quem falou que a língua é fina ao organismo? Quem falou foi o inventor que insistiu em afinar a língua para o nosso organismo. Então a língua ela não foi feita, né? A linguagem ela não foi feita de um dia para outro. Ela foi sendo lapidada e consolidada no nosso organismo de descontração. Se hoje a gente se emprega e preocupa com isso, é por conta dessa função aqui, ó. Nos nossos músculos a gente tem instalado esse tipo de adequação controle, né? E olha só como que é simples e bem lógico esse caráter. O nosso músculo ele é uma placa bem lisinha. Só que o que a gente faz com o nosso músculo? A gente desalisa ele, a gente desavisa o músculo em função sentida. Então, antes de tudo, nosso músculo ele era uma placa lisa. Aí com o rendimento dos sentimentos, ele vai se transformando nesse tipo de esquema aqui, ó, né? Nesse tipo de associação. E aí tudo isso vai criando percurso de possibilidades, né? Então a gente tem N possibilidades de contrair. E para cada contração a gente consegue, sobre determinada orientação material, instalar reação. E aí se a gente instala essa reação e insiste nela, como insistir? A gente grava materialmente, grava na matéria. Então a gente se segura na matéria, grava na matéria, e o que acontece? A gente consegue fazer a contração ser elevada à reação marcada, gravada. Então a gente tem esse fluido lógico de acentuação, de contração,
E aí tudo isso é por quê? É por conta das pressões de reação. E as pressões de reação, elas são músicas, elas são graves e agudas. Só que em várias velocidades. Várias. Então, se eu tenho várias velocidades, principalmente para esses graves e para esses agudos, e para o decaimento delas, que é um decaimento. A gente começa aqui, aí vai decaindo assim, ó. Ou assim, né? Porque como a gente tem vários graves e vários agudos dentro de uma escala, então a gente tem somas escalares somas escalares de graves e agudos e de velocidades. Tudo isso nos diz uma certa química em relação à atmosfera. Não só em relação à atmosfera externa, mas a interna também, que é o produto metabólico, o metabolismo. E aí nessa placa e nesse metabolismo a gente consegue fazer esses circuitos biológicos se associarem para melhores rendimentos sobre a matriz de encontração elevada, de contração elevada. Então a gente vai ter matriz de contração. Então isso é a nossa placa motora que nos faz, a partir dessa composição somatória, vetor de soma do grave e agudo, das variedades de velocidades, nos estimular a instituir valor de quê? De curso, valor de cursor, de acusação. Que acusação é essa? É aquele que você instala saber lógica, né? E aí, quando você instala saber lógica, você se orienta a partir dessa instalação. Então, o que a gente tem? A gente tem homens e mulheres orientados por instalações de ótica, pelos circuitos biológicos e pelas associações vetoriais que eles fazem nos seus treinos de emplacar gerência circuitiva, ok? E como que eles fazem isso? Nós fazemos isso, eles fazem isso a partir da mineralização das fibras, né? E aí nessas minerações das fibras a gente tenta afinar a fibra. E como que a gente tenta afinar a fibra? Espremendo, amassando, locomotivando com símbolos de preenchimento lógico. E aí a gente faz sílabas, palavras, textos, pontuações de pausa. Então tá vendo aqui o que a gente está fazendo? A gente está instalando na matriz um novo acontecimento de gravar e recepcionar amortecimento para as várias formas que o nosso organismo vai metabolizar reações a partir do escutar dos versos em inglês, né? Da forma simbolizada de escrever nessa partitura, nessa placa de configuração orgânica, biológica. Beleza? Então é isso que a gente tem feito aqui. E aí o que a gente tem? A gente tem como ligar uma chave
né, para poder colocar em atividade essa região que a gente está instalando. Então, tudo tem um certo controle. Até por isso a gente gasta um bom tempo aqui para empreender esse controle nos nossos músculos. E hoje a gente vai falar, né, nesse caso do empreendimento, dessas diferenças aqui, ó. Other e another. Other e another. Qual é a diferença? As palavras other e another são frequentemente confundidas, embora o significado de ambas seja a palavra outro. Elas são utilizadas em situações diferentes. Então aqui, ó. Utilizadas em situações diferentes. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai instalar nessa placa uma pequena coisinha. Uma coisinha que vai nos ajudar a diferenciar o uso da palavra outro. Ó, confira as informações abaixo e saiba quando usar other e another. Quando usar other? Usamos a palavra other quando queremos fazer referência a algo ou a alguém. Então, other, referência a algo ou a alguém. Diferente do que já fora mencionado anteriormente. Exemplos. Vamos lá ver o exemplo aqui, ó. There are two dresses left. Dresses left. Lift. There are two dresses left. I can buy on. I can buy on, and you can buy the other. Algo ou alguém diferente do que já foi mencionado. Então, nesse caso, a gente tem algo. Esse algo mencionado na oração anterior, na frase anterior, é o dresses. There are two dresses left. I can buy one and you can buy other. Restam dois vestidos. Então, outros exemplos. I loved this yellow skirt. I loved this yellow skirt. I prefer other.
I prefer the other. The other, o outro. Aqui, ó. Se você está conversando com alguém e você quer falar a respeito de outro, I prefer the other. The blue one. The blue one. The blue one. Ela está perguntando. The blue one. Yes, the blue one. Ah, entendi. The other. Então esse aqui é um exemplo em uma situação cotidiana, né? Às vezes você vai comprar alguma coisa e a pessoa, você está orientando a pessoa e aí você quer dizer que prefere outra. Então, I prefer the other. The other. Então, referência a algo ou a alguém. Legal. Vamos ver aqui, ó. A palavra other também pode ser usada no plural. Ao empregarmos others em uma frase, podemos economizar palavras e evitar a repetição de termos que já tenham sido referidos previamente. Observe, por exemplo, abaixo. Então a gente utiliza muito para evitar termos, né? Bom evitar termos. É repetição de termos. Alguns exemplos. Some people like booing. Some people like buying clothes. Some people like buying clothes. Others prefer to spend their money traveling. One student set the rules and the others followed him. And the others. One student set the rules and others followed him. And the others followed him. Um aluno definiu as regras e os outros o seguiram. Set the rules. Aqui uma imagem ilustrativa. Others. Aqui no singular, no plural. E another. Quando usar another. Usamos a palavra another quando queremos fazer referência a algo ou alguém adicional, do mesmo tipo de algo ou alguém já mencionado. Algo ou alguém adicional. Do mesmo tipo
Vamos lá, another é usado para fazer referência a algo ou alguém adicional. Então, referência. Então aqui no referência a algo ou alguém diferente do que já foi mencionado. E agora é igual, né? Do mesmo tipo. Vamos ver algum exemplo aqui. This computer is broken. I want to use another one. Ah, legal. Perceberam? Another one. Eu quero usar outro, mas outro do mesmo tipo. Não outro de um tipo diferente, né? Não, se fosse I want to use other, seria um outro tipo de computador. Legal, né? If you like the cake that much, you can eat another piece. Você pode comer outro pedaço do mesmo bolo. Another piece. Legal. Deu para entender. Bem simples, né? Importante. Se o substantivo ao qual queremos fazer referência estiver no plural, devemos usar sempre a palavra other. Compare os exemplos abaixo. Tá aqui, ó. Se o substantivo ao qual queremos fazer referência estiver no plural, então desenhar. I'd like to listen to other songs. Substantivo songs, plural, né? Devemos usar sempre a palavra other. Então, olha só, a gente precisa sempre usar a palavra other para transcrever o outro para plural. Could you bring me other napkins? Napkins. Também no plural, ó, guardanapos. Could you bring me other? Então é do mesmo tipo, é guardanapo. Só que tá no plural guardanapos, né? Napkins. Napkins. Podemos concluir que a diferença entre another e other é que, apesar de o significado das duas palavras ser outro, é usado para referir a algo ou alguém diferente. Sim, do que já foi mencionado. Another é usado para referir a algo adicional. Verdade. Vamos ver algumas expressões com other e another.
Other. Any other. Algum outro. Um exemplo. Any other. Aqui, any other já é algum. Algum outro. Vamos ver esse algum aqui, o que ele representa. Did any other thing call you? Did any other? Did any other? Did any other? Algum outro. Algum outro team call you? Algum outro time telefonou para você? Call, telefonou. Call you. Did any other? Agora, some are, then X, then others. Alguns são mais que outros. Então aqui já tem comparativo, né? Some are, alguns são. E aí você pode usar um elemento de comparação, né? Mais ou menos, né? Less. Alguns são que outros. Than other. Some are more expensive than others. Some are more. Alguns são mais. Some are more expensive. Caros. Expensive, caros. Than others. Que outros. Então aqui já são alguns, né? Some, N, algum. Some, alguns. E agora o among others. Entre outros. Among others. He likes playing soccer. He likes playing soccer. Basketball. Rugby. Hockey. Volleyball. Volleyball. Among others. Among others. Entre outros. Ele gosta de jogar futebol, basquetebol, rugby, hockey, vôlei, entre outros. Então aqui ele já fecha como etc mesmo, né? Etc. Entre outros, among others, etc. Então é isso, né? Agora a gente já tem esses elementos cognitivos para pegar a nossa placa, né? E quando vier o timbre, a gente já vai ter uma coisa para poder fazer assim, ó, other. Lembrando que other é outro no sentido diferente, né? Other, diferente. Agora, others no plural aí depende do substantivo. Agora vamos ver alguns exemplos de another.
another one, another one, another one, mais um, mais outro. Exemplo, né? Isso, another one, equivale a mais um ou a mais outro, né? Exemplo. I loved the popsicle. Could you bring me another one? I loved this popsicle. Adorei este picolé. Popsicle. Could you bring me another one? Você poderia me trazer mais um? Então, ó, could you, você, bring me, poderia me trazer another one, mais um. Agora, from one, aí a gente tem uma frase aqui, ó. From one, e aí aqui a gente tem uma palavrinha, um adjetivo, né? To another, geralmente é um adjetivo. De um, from one, de um X para o outro, to another. Vamos ver um exemplo. She constantly moves from one apartment to another. She constantly moves from, aqui ó, from one, moves from. Ela constantemente se muda de um, from one. Aí aqui a gente coloca o substantivo. Apartamento, apartment. Aí fecha a sentença to another. To another. Para outro. A outro. Para outro, a outro. Então, de um mesmo tipo, né? Então, another, mesmo tipo. Pronto. Bom, eu gostaria de, para fechar esse vídeo, né? A gente pode pegar e fazer alguns exercícios do que a gente já viu, né? Algumas revisões. Então vamos lá, vamos praticar alguma revisão sobre adjetivos no sentido comparativo e superlativo. Então, ó, adjetivos podem variar em grau, normal, comparativo e superlativo. Vamos ver, revisão. Adjective. Grau. Aí a gente tem o superlativo e o comparativo. E aí o superlativo é usado para expressar grau mais alto, intenso de uma característica ou qualidade. Ele costuma estabelecer uma relação entre um substantivo e um grupo de substantivos. Exemplo: John is the oldest student in his class. Oldest é o aluno mais velho, né, da turma. Oldest. Aqui, ó. O que ela falou aqui, ó? Ele costuma estabelecer uma relação
entre um substantivo e um grupo de substantivo. Então, o superlativo. A gente tem um para vários, né? Então a gente tem um substantivo e aí o que acontece? ST, né? Student old. Geralmente acrescento west. Então, bloco de revisão. Já o comparativo tem a função de expressar uma característica ou qualidade de um substantivo. Então, você tem expressão da qualidade. E aí o que a gente vai fazer agora? A gente vai ver algumas frases a respeito. Superlativo e comparativo. Então nós temos vários adjetivos aqui, ó. Mal, bonito, grande, frio, louco, degenerado, difícil, easy. O que a gente vai fazer? A gente vai ver aqui, ó. Tem uma lista enorme. Younger, youngest, younger than, sempre mais que, ó. Well, better than, mais que o outro. Valuably, more valuable than. Por que valuably tem o more antes? E porque ela é uma... ela tem mais de 2 sílabas, né? Uma palavra grande. Titled é uma expressão considerada grande. O grau superlativo em inglês segue 2 estruturas diferentes: consoante, número de sílabas e adjetivo. Isso a gente já viu. Vamos ver aqui, ó. O adjetivo de uma ou 2 sílabas. Viu? Uma ou 2 sílabas são que possuem poucos caracteres. Constitui palavras mais curtas. É o caso, por exemplo, de new, nice, big, happy. A estrutura de formação desses superlativos é a seguinte: o adjetivo mais terminação est. Então, these are the newest market trend. Estes são as mais novas. Então, newest, mais novas tendências no mercado. Catherine was the nicest teacher I have ever had. Nicest. Mais legal. Nicest. Mike lives in the biggest house on the street. Na maior casa. The big. Na
casa grande, não. The biggest, a maior casa. Então, já é compreensível que para nós, né, dentro da placa de arranjo, quando lermos ou ouvirmos essa sentença est em um adjetivo, a gente sabe que o adjetivo ele está representando o maior dentre o grupo, né? Então, Mike lives in the biggest house. É a maior casa do grupo de casas. Superlativo é adjetivo de uma, duas sílabas. Em é. Só acrescento o ST. Beleza. She works. Superlativo de adjetivo de uma ou duas sílabas terminadas em vogal e consoante. A regra geral, quando o adjetivo termina em vogal e consoante, deve-se dobrar a consoante e aí assim acrescentar terminação est. Big, biggest. Então terminar uma vogal e uma consoante. Vogal e consoante, vogal e consoante. Aí a gente aumenta a vogal, não, a consoante e complementa com est. Alguns exemplos. She works at the biggest hospital in town. Ela trabalha no maior hospital da cidade. Baby is the fattest pig in the barn. Babi é o porco mais gordo do celeiro. He likes to listen to the saddest. Então aqui, ó, sad, vogal, consoante. Repete a consoante e completa com este. Saddest song. Mais triste. Saddest song. E aqui a gente já tem 3 sílabas ou mais. Isso aqui são as regras, né? Ó. Adjetivo de uma ou duas sílabas terminado em consoante y, consoante y. O que a gente faz? Substitui esse y por um i e acrescenta o s, né? Susie, busiest, busy, busiest, crazy, craziest, easy, easiest, Alguns exemplos. Frankfurt Airport is one of the busiest. O aeroporto de Frankfurt é um dos mais movimentados. The busiest. Movimentados do mundo. Mais movimentados. That was the craziest experience I've ever gone through. Então, that was the craziest. Crazy. Tira o y e coloca o est. That was the crazy experience. Aquela foi a experiência mais louca. Craziest. The English
greatest was the easiest. Easy. Tira o Y. East of all. The English test was the easiest of all. Foi a mais fácil. Então o que tira o Y e coloca o IES. Superlativo de adjetivos de 3 ou mais sílabas. Aí a gente já tem uma palavra maior, né? 3 sons diferentes. Então, os adjetivos de mais 3 sílabas, palavras mais longas, possuem mais caracteres. É o caso, por exemplo, de beautiful, intelligent, interesting e valuably. A estrutura de formação desses superlativos é a seguinte: a gente vai colocar o the most mais o adjetivo. The most. Então, o mais. E aí a gente coloca o adjetivo. Então a gente não vai ter nenhuma prefixação diferente, né? A gente vai manter o adjetivo beautiful, 3 sílabas, beautiful, the most beautiful, the most intelligent, the most interesting, the most valuable. E aqui a gente tem alguns exemplos. Some people say Brazil is the most beautiful country in the world. My father is the most intelligent man I know. The most intelligent. They developed the most interesting program. They developed. The British pound sterling is one of the most valuable currencies. Valiosas currencies. Valiosas. E agora o comparativo, né? Também tem bastante coisa. Comparativo. Cadê? O comparativo of inferiority, comparativo de inferioridade. Estabelece a relação de inferioridade entre uma coisa, pessoa ou outra através de uma comparação. Então, quando você quiser falar, quando tiver necessidade de falar que algo é inferior a outro, a gente vai usar o less, mais o adjetivo, mais o than. Então, less, adjetivo than. Por exemplo, my shoes were less expensive than yours. Meus sapatos foram menos caros que os seus. My shoes were less expensive than yours. Today's exam is less important than the one we'll have tomorrow. Today's exam is less important. Menos importante. A prova de hoje é menos importante do que a que teremos amanhã. Than the one we'll have tomorrow. His cousin is less smart than his brother. His cousin, o primo dele. His cousin is less smart than. É menos inteligente. Is less smart than. Is less smart than. Is less hot than. É menos quente. Helen's neighborhood
is less than hot than mine. Comparativo de igualdade. Sempre comparando. Igualdade. Estabelece uma relação de igualdade. A formação de comparativo de igualdade tem as seguintes estruturas: as, adjetivo e as. Agora alguns exemplos. Bem semelhantes, ó. My shoes were as expensive as yours. Então a gente vai colocar o as entre as, né? As important, yes. As important, yes. Então sabe quando você escuta muito as? Então quer dizer que tá uma comparativa de igualdade. His cousin as smart as his brother. Helen's neighborhood is as hot as mine. Porque geralmente o americano, para nós, ele fala rápido, né? Porque a gente não tem a adequação lógica de contração ainda, né? Igual a gente comentou no começo do vídeo, o amortecimento. Is as hot as mine. As hot as mine. Agora de superioridade. Estabelece uma relação de superioridade. Os adjetivos de uma ou duas sílabas possuem poucos caracteres e são palavras curtas. Então, para as palavras curtas, a gente vai utilizar o adjetivo mais o where, mais o than. Como a gente já viu no outro vídeo, né? The bag she broke today is newer than mine. The bag she broke today is newer than is newer. Então olha a contração aqui, ó. Newer than mine. Então aqui, ó, o adjetivo mais o new than. Isso quer dizer que é mais nova do que a minha. Então, adjetivo de superioridade. The new English teacher is nicer than the former one. The former one. Do que a antiga. É mais legal. The former is nicer than. Is nicer do que a antiga. Eu confundi. David's dog is much bigger. Aqui, ó, bigger than yours. David's dog. Beleza. E é isso, né? Adjetivo, comparativo. Larger than. Aqui. Comparativo de superioridade de adjetivo de uma ou duas sílabas terminadas em E. Se o adjetivo termina em E, não é necessário repetir tal letra para formar o comparativo. Basta acrescentar o R. Então, lembrando que é adjetivo, né? Larger than. Então, só acrescentou o R e o than. Tem mais bastante coisa aqui. A gente pode pular, porque a gente já tem um vídeo. Depois a gente já sabe o caminho. Então isso isso aqui é uma contração para adjetivo, né? Lembrando, ó, adjective. Adjetivo é aquela palavra que vai qualificar o substantivo, vai dar uma forma, né,
Imagina que assim, ó, o adjetivo, a gente tem um dado, né, a substância, e o adjetivo vai, ó, cortar essa substância, vai dar DNA nessa substância. E o DNA nessa substância vai revelar a qualidade que a gente vai contrair reação já empreendida. Já é empreendida. Então essa contração já empreendida é a forma de localizar a sinapse. Sinapse são contrações de reações já digeridas no organismo, nos músculos, nas químicas musculares. Então, qualidade, quimicularidade. Entende? Muscular. Então, a resposta muscular. E aí a gente vai ter uma forma lógica. E aí nessa forma a gente vai comprar a partir da moeda. Então, essa forma lógica vai ser comprada. Sinapse e reativamente. Agora, para essas substâncias, a gente tem aqui, ó, uma lista de substantivos que são produtos, né? Produtos feitos das matérias-primas. Ó, classe de palavras mais importantes. A gente tem as matérias, principalmente as matérias-primas, que vão se tornar substâncias a partir de reações humanas. São elas que nomeiam seres e a variedade de coisas, de objetos, sentimentos, lugares. Elas são motores. Na verdade, elas nos ajudam a decolar porque elas assimilam a motorização. Que é o verbo. É elas que assimilam o verbo. Ó. A lista abaixo engloba termos do COCA, Corpus of Contemporary American English, corpus de inglês americano contemporâneo. Então isso aqui é como se fosse uma prancha de dados pra gente, né? E do Dutch Word List, lista de palavras usadas com frequências em inglês, compilada por Edward William Dutch. Então existe um estudo de palavras mais utilizadas e essas elas estão aqui presentes. O que a gente pode fazer? A gente pode começar a ver algumas, né? Por exemplo, começando aqui, ó, tá em ordem alfabética. Vamos ver até onde que a gente vai, ó. Palavra act ela nomeia ela a substância de um ato, né? Ou seja, vamos digerir melhor isso aqui, ó. Objetos, sentimentos e lugares. Objetos, substâncias e lugares. Ó, vamos lá. Act, ato, né? A palavra act, a substância act.
Na tradução, ela representa um ato, né? He is in jail as a result of a criminal act. Um ato criminal. Com o resultado de um ato criminoso. Então ela está nomeando o quê? Um objeto? Não. Uma substância. Um lugar? Não. Um ato criminoso. Uma ação. É uma substância particular. É uma substância particular. Isso eu não vou saber onde que eu vou pôr aqui, ó. Um ato é uma substância particular. Ou é um objeto, não sei. Essa ficar devendo. Né? Act. O que é um ato? É um lugar? Não, é uma substância. Apple a gente já saca que é um objeto, né? Apple. I made an apple pie. Eu fiz uma torta de maçã. I made an apple. É o substantivo apple. Acompanhado de um artigo indefinido. An apple. Uma maçã. Air. I love the fresh air. Eu amo o ar fresco. I love the fresh air that comes from the sea. Que vem do mar. That comes. Animal. There are many animals at risk of extinction. There are many animals at risks of extinction. Baby, animal, baby. Her baby was born yesterday. O bebê dela nasceu ontem. Back. E aqui, ó, back pode ser costas ou partes de trás. My back hurts. Minhas costas estão doendo. Hurts. He parked his car at the back of the building. Ele estacionou o carro na parte de trás do prédio. He parked his car, o carro, his car, at the back of the building, na parte de trás. E back vai ser um lugar, né? Vai ser utilizado para lugar. Ball. Bola. The player kicked the ball and scored the goal. Então, bola, beer, urso, bed, cama. The boy is sleeping in his new bed. Aí, ó, new bed, cama. A gente poderia colocar aqui, ó, newest bed, new. Bell, sino. Bird, pássaro. Birthday, aniversário. Boat, barco. Boat, box. Boy, bread, brother, cake,
cow, car, care, cat, cause, causa, né? Cause. Aí, ó, causa. Uma causa é uma substância. What was the cause of the accident? What was the cause of the accident? Qual foi a causa do acidente? What was the cause of the accident? Cadeira, chair, chicken, children, Christmas, coat, casaco, coat, corn, milho, cow, vaca, day, dog, doll, boneca, doll, door, duck, edge, borda, beira, edge. There is a bougie at the water edge. There's a bush. There is a arbusto, bush at the water, na beira da água. At the water's edge, na beira da água. Egg, eye, farmer, firme, further, fit, fire, fish, flower, flor. Então, como essas palavras são cognatas, né? Aqui, ó. Flower, flor, chão, e flower, flor. Form. Não, elas não são cognatas, não, mas são bem parecidas. Forma, formato, formulário. His art is amazing, but in form and color. His art is amazing, but in form and color. A arte dele é maravilhosa tanto na forma quanto na cor. You have to fill in the form to be able to apply for the job. You have to fill in the form. You have to fill in the form. Você tem que preencher o formulário. You have to fill in the form. Game, garden, girl, glass, goodbye, grass. Então aqui, ó, a gente tem palavras semelhantes também, ó. Glass e grass, grama. Ground, chão. Hand, mão. Head, cabeça. Help, rio. Home, hope. Horse, house, job. Kind é tipo. Kitty é filho de gato, filhote de gato. My mom gave my kitty. Então, kind é tipo. Kitty é filhote de gato. Land, terra. Leg, perna. Letter, carta. Line, look, olhar, olhada, visual.
men. Então, homens, homem e homens. Metal. Metal, mesma coisa. Milk, money, monte, morning, mother, name, need, nest, nest. The bird flew off the nest. O passarinho caiu do ninho. The bird flew off. Caiu. Fio. Eu não sabia que fio era cair, não. Fio off. Night. Number. Paper. Party. Party. Ó, paper. Party. Ah, difícil. Party. We are going to a costume party. Estamos indo a uma festa fantasia. Costume party. People. Picture. Point. Pig. Porto. Porco. Point. Blaze. Rabbit. Rain. Result. Right. Direito. Right. Essa palavra que confunde muito também. Right. É R-A-A. Rate. She forgot. For he writes. She foiled. Ela lutou. Quando a gente vai falando devagarzinho, a palavra parece que vai nos ajudando a motricidade, ajuda na motricidade da boca, né? A gente vai falando. A gente tem os músculos aqui, ó. E quando a gente fala, vai ajudando na motricidade da boca. Encontrar a contração certa, né? Assinar a contração. Ó. She fought for her rights. Ela lutou por seus direitos. Ring, roots. Santa Claus. Papai Noel. Papai Noel é Santa Claus. Claus. Santa Claus. Santa Claus. School. Seed. Semente. Sentence. Pena. Frase. Sit. Conjunto. Sit. I bought a seat of make off. Vou parar por aqui. A gente já estudou bastante por hoje. E o bom foi colocar um pouco mais de farinha no sentido cognitivo da atenção, né? Porque realmente é no nosso músculo que importa recepção para aprender, né? Não adianta eu fazer aqui
que eu tô fazendo a minha parte, mas a gente só vai conseguir conquistar, você só vai conseguir conquistar se você fazer também, né? Então é bom explicar isso porque existe esse lado, né? Que às vezes as pessoas praticam, só que só com essa contração aqui. Então a gente precisa expandir as contrações de assimilaridade. E aí isso é fazer download de familiaridade com as sensações, né? E aí cognitivamente ficar bom no processo. Vou ficando por aqui e a gente se vê nos próximos estudos de inglês. Um abraço a todos e até a próxima. Fui!